falado conosco sobre mobilização, tá? Mobilização dos discípulos. Esse trabalho de juntas, de companheirismo, uma estratégia de Jesus, que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, uma estratégia infalível, o qual o Senhor quer nos revelar mais e mais, tá? Deus quer abrir os olhos do nosso entendimento, nos iluminar, para que nós possamos compreender ainda mais a riqueza do seu propósito. E as juntas de companheirismo estão dentro do propósito de Deus. É uma estratégia eficaz para nos levar a crescermos tanto em qualidade como em quantidade. Tá bom, queridos? Então eu vou falar um pouquinho. Deus tem falado comigo no meu coração há alguns dias sobre um tema chamado amor fraternal, tá? Você pode repetir para o teu irmão? Amor fraternal, fala para ele. Tem um texto de Hebreus 13, no versículo 1. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. É muito simplesinho, muito pequenininho, que você vai decorar e guardar no teu coração esse mandamento do apóstolo, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Amém, irmão? Você pode ler esse versículo para o teu irmãozinho que está do lado? Seja constante o amor fraternal. Segura na mão da tua junta e vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, esse tema, esse texto que Ele nos deu nesta tarde, e também pela palavra que nós já recebemos. Obrigado, Senhor, damos graças a Ti pelo alimento que tem nos dado nesta tarde, Senhor, pelo pão vivo que desceu do céu, do qual nós queremos nos alimentar, Senhor, cada vez mais sermos cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua palavra, cheios do Teu amor, cheios da Tua verdade. Continua a iluminar os olhos do nosso coração, nos revela esta verdade a respeito do amor fraternal, que nós queremos mais e mais crescer nesta união, nesta unidade, para sermos mais parecidos contigo. Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção permaneça entre nós, a Tua presença, Senhor, para que possamos mais e mais crescer em Ti e sermos parecidos contigo. Em nome de Jesus, para a Tua glória nós oramos. Amém. Vamos repetir juntos? Seja constante o amor fraternal. O que é uma coisa constante? É algo que não tem altos e baixos, irmãos. É algo que é contínuo, é algo que nunca termina, e nós estamos numa continuidade. A tendência do nosso relacionamento é se fortalecer cada vez mais, é nós sermos mais unidos, mais amigos uns dos outros, cada vez mais compreendermos que você é meu irmão, que eu sou teu irmão, que nós temos um Pai, que nós temos um Deus, fazemos parte do mesmo propósito, do mesmo reino, estamos caminhando no mesmo rumo, olhando para o mesmo alvo. Então isso é uma constância, e Deus vai nos levando a crescer mais e mais neste amor. Essa palavra fraternidade, ela quer dizer amor ao próximo, ou união, ou convivência entre irmãos. Quantos irmãos nós temos aqui? Olha só, Jesus prometeu que a nossa família ela cresceria, né? Que nós teríamos mais e mais irmãos, pais, filhos e tudo mais. Então nós estamos vivendo essa fraternidade, tá? Deus nos colocou num convívio de irmãos, num convívio de família. E quando se fala de amor fraternal, que a palavra de Deus nos traz esse mandamento,
do apóstolo Paulo, dizendo: seja constante o amor fraternal, ele quer dizer, seja constante o amor de irmão, tá? Nós precisamos deixar ser constante esse amor, independente das diferenças, das coisas que aconteçam conosco, irmãos, porque nós sabemos que muitos desafios vão acontecer nas nossas vidas, como tem acontecido na tua vida, na vida nesse convívio junto com o teu companheiro, tá? O meu convívio com o Luiz, mais diretamente como um companheiro, tem acontecido inúmeras situações, mas eu compreendo que cada coisa que acontece entre nós, isso serve para que esse amor aumente mais e mais, tá? Então, a palavra de Deus mesmo nos afirma que em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda essa estratégia que temos de vivermos juntos e de sermos ajustados, aperfeiçoados, mobilizados para um relacionamento com a finalidade de exercermos, trabalharmos, de cooperarmos com o propósito de Deus, isso também vai cooperar para o nosso crescimento como família, e vai cooperar para que este amor fraternal, este amor de irmãos cresça mais e mais, tá? Você pode olhar para esse irmão querido e lindo que está do teu lado e dizer: meu irmão, eu te amo. Dá um ósculo santo nele, que esse amor vai aumentar mais e mais, irmãos. Eu quero profetizar isso na vida da igreja, que nesses dias o Senhor está falando muito nos nossos corações, está limpando os nossos corações para que nós sejamos mais fortalecidos em Cristo Jesus, que é o amor. Tem um texto de 1 Pedro 1:22, meus irmãos, que é muito profundo. Eu gostaria que você acompanhasse 1 Pedro 1:22. Eu vou ser um pouco rápido até pelo horário. Dá um tempinho, que quando nós encerrarmos esse período, nós vamos ter um tempo de intervalo muito gostoso. Você vai poder praticar esse amor fraternal aí, tá? Pagar um lanchinho para o teu irmãozinho, ou dividir o lanche com ele, né? Que bom se você puder dividir o lanche com ele. E não esqueça do maninho B daqui não, tá? Olha só, irmãos, vê que profundo esse texto que o Espírito Santo nos traz. 1 Pedro 1:22, guarda no teu coração. Quando eu li isso aqui, esse texto, essa palavra, Deus encheu meu coração de fé, porque isso é possível acontecer entre nós, irmãos. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o que, irmãos? Bem alto, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Presta atenção, irmãos. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você pode compreender essa dimensão de amor fraternal, de amor entre irmãos? Nós amarmos ardentemente uns aos outros, de coração, irmãos, sem fingimento, sem hipocrisia. Eu creio, irmãos, claramente que Deus quer nos tirar de toda hipocrisia que existe, ou que possa existir no meio da igreja. Por que que nós amamos mais os nossos irmãos, ou a nossa família, ou filhos, ou esposa, pessoas da nossa família da terra, de carne? Por que, irmãos? Nós amamos mais do que os nossos irmãos, que são vocês. Essa não é a verdadeira família de Deus? Qual é a verdadeira família de Deus? É a da terra ou é do céu? É a do céu, irmãos. Por que que ainda não há um amor tão forte quanto há por esse irmão de carne que eu tenho? Deus, Ele quer que nós amemos uns aos outros. Esse é o maior dos mandamentos. E por que fala de amor fraternal? Porque nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus,
membros da família de Deus, cidadãos dos céus, vamos morar eternamente juntos, irmãos. Deus quer estreitar mais esse amor, esse carinho uns pelos outros. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração de todo fingimento, de toda hipocrisia, irmãos. Diz aqui que nós temos que purificar a nossa alma. O grande problema de nós não amarmos, de nós não deixarmos crescer, a nossa vida crescer nesse amor, é porque a nossa alma precisa ser purificada. A alma do homem já está doente, está enferma, e nós precisamos ser purificados. E purificando a nossa alma, nós vamos obedecer à verdade, e por consequência disso, o amor fraternal ele cresce mais e mais. Nós vamos poder suportar muito mais uns aos outros, irmãos. Nós vamos poder servir mais, estarmos mais juntos e perseverarmos mais naquilo que nós temos aprendido. Esse texto que nós lemos, ele fala de que nós devemos ter o amor fraternal não fingido. Se está falando isso, irmãos, é porque existe um amor de irmão com fingimento. O texto não seria colocado se não existisse, mas existe, irmãos. A palavra de Deus, ela nos alerta até de falsos irmãos. Assim como haverá nos últimos dias falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, também existirão falsos irmãos. Com amor fingido. E o diabo, ele quer levar as pessoas a caírem nesse laço, partirem por esse caminho, de falarem mal da pessoa que você ama, de não aceitar algumas coisas que porventura acontecem entre vocês, de viver uma vida fingida e hipócrita, irmãos. Isso não vai durar muito tempo. Diz aqui que nós devemos ter um amor fraternal não fingido, e aqui traz um exemplo de Caim e Abel. Caim é o exemplo do amor fraternal fingido, irmãos. Esse fingimento de Caim, de um amor fingido pelo seu irmão Abel, resultou em morte, resultou num homicídio, num assassinato. Diz, se não me engano, 1 João 4, não me lembro o versículo, diz que aquele que não ama o seu irmão é homicida. Sabe o que é homicida, irmãos? É assassino. Às vezes nós matamos as pessoas só do nosso falar, da forma que nós falamos. Que Deus guarde os nossos lábios, que Deus guarde o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se nós temos palavras às vezes que matam as pessoas com falta de amor, é porque o nosso coração já está comprometido. Por isso diz que nós devemos purificar nossa alma. A alma está relacionada com o nosso pensamento e as nossas emoções, os nossos sentimentos. E Caim teve um amor fraternal fingido, cheio de desprezo, inveja, ira, que resultou em morte. Ele mentiu para o seu irmão, ele induziu o seu irmão, enganou o seu irmão, dizendo para ele ir para o campo, e lá no campo ele assassinou, ele matou por inveja, irmãos. Por inveja ele matou o irmão. Por isso nós precisamos compreender o que significa amor fraternal. 1 João 3, do 11 ao 12, fala dessa passagem sobre Caim. Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão justas. Às vezes nós
Quando nós temos coisas mal resolvidas no nosso coração, a nossa tendência é vermos as coisas justas como erradas, irmãos. Às vezes o teu irmão é justo, ele traz uma verdade para ti, às vezes você não aceita, você já está com o teu coração comprometido, e você começa a ter o mesmo sentimento que Caim, e pode acabar numa morte. Essa morte é morte espiritual, não literalmente você matar com uma arma, mas com a arma, a nossa língua, o nosso falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o amor não é um mandamento novo somente, irmãos, mas desde o princípio Deus fala que nós devemos amar. Fala ou não fala, irmãos? Nós temos que amar, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não permanece em Deus. Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele, diz a palavra. Então nós temos que compreender o que significa amor fraternal. E tem 3 níveis de amor que a palavra de Deus nos ensina, que vocês devem saber disso, mas eu gostaria de repetir aqui rapidamente para nós pegarmos um dele. São 3 tipos de amor que existem. Nós conhecemos, talvez, no tempo que andávamos no mundo, e talvez até mesmo num certo engano no meio da igreja, que Deus quer quebrar isso, em nome de Jesus. Nós talvez só conhecemos 2 tipos de amor, mas existem 3 tipos de amor. O amor chamado ágape, o amor filéu e o amor eros, tá? Esse amor filéu é um amor que está relacionado com a alma. A alma do homem já está comprometida, irmãos. A alma fala de sentimento e emoções, e pensamentos, e intelecto. Talvez é este amor que nós amamos, um amor que só tem resultado em momentos como esse, talvez, momentos de emoção, que nós não conseguimos discernir as coisas espirituais, e aí nós choramos, mas acabou esse tempo, volta tudo ao normal. Não, irmãos, não é esse o verdadeiro amor. Um amor egoísta que busca o benefício próprio. Quando fala de alma, nós falamos do nosso eu. Nós assentamos no trono, e é isso que nós temos conhecido de amor, de sentarmos no trono e todas as coisas convergirem para nós. Não é esse amor que Deus tem para nós, não, irmãos. Não é esse o verdadeiro amor. É por isso que às vezes o nosso amor ele é fingido, por isso que às vezes nós falamos das pessoas, por isso que é difícil nós nos relacionarmos com as pessoas, porque esse não é o verdadeiro amor. Por isso que relacionamentos são quebrados, até mesmo entre casais. Pessoas que se casam, que dizem que se amam e fazem uma aliança e depois eles se separam, ou não conseguem ter paz no seu lar, um relacionamento tranquilo diante de Deus, porque não tem o verdadeiro amor, irmãos. Esse é o amor filéu, o amor que se centraliza em si mesmo. O amor eros é o amor físico, tem a ver com o corpo, desejo sexual e tudo mais, um desejo egoísta, que esse amor que o mundo conhece, que vocês veem aí, todos nós vemos, está aos nossos olhos constantemente, porque o mundo está carregado de pecado, irmãos. Mas não é esse o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o amor ágape. Amém, queridos? Deus quer nos levar a vivermos essa dimensão de amor, na dimensão do Espírito. Habita em você o Espírito Santo, irmão. Está escrito em Romanos 5:5 que diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado.
Você tem o Espírito de Deus. Você é um discípulo de Jesus. O Espírito de Deus habita em você. Você foi selado com esse Espírito. Portanto, irmão, você está capacitado a amar. Você tem no teu coração esse amor ágape, esse amor verdadeiro, o amor do Espírito, pelo Espírito. A fonte de todo bem é Cristo, e o seu Espírito habita em nós. E o amor é a prática constante do bem. Você pode, irmão, você pode amar, seja quem for a pessoa, você pode, porque o amor de Deus já foi derramado no teu coração. Esse amor é o amor ágape, no nível do Espírito, é a mais elevada expressão de amor. Deus nos ama com esse amor, e esse amor está livre de si mesmo, não busca o seu próprio interesse, pois não procura tomar, ele está sempre disposto a dar. Quando se trata de amor, Deus exige algo prático de nós. Ele exige uma disposição nossa de praticarmos. Não adianta nós dizermos só da boca para fora que nós amamos. Nós precisamos praticar o amor, viver este amor. Deus quer nos levar a isso, irmãos. Amém? Você pode dizer para o teu irmão que ama com amor ágape. Você pode dizer assim: eu te amo porque o Espírito de Deus está em mim, e Ele é amor. Esse amor fraternal, irmãos, que a palavra está dizendo, que nós devemos ser constantes nele, ele deve ser constante em nós, ele está nesse nível, viu? Hoje nós podemos compreender que o amor fraternal, do qual o apóstolo está dizendo, seja constante o amor fraternal, ele está no nível do Espírito. E esse nível do Espírito é isso que nós falamos agora, acabamos de falar, que Deus derramou o seu Espírito em nós, e derramou também, primeiramente, no seu Filho Jesus. Jesus nos amou com esse amor, o amor fraternal. Jesus é o nosso irmão mais velho, nós somos irmãos de Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e o padrão de Deus para nós é Jesus, irmãos. Teve uma irmã, numa localidade, que teve um certo desajuste com a sua discipuladora, e ela declarou para o outro irmão assim: eu preciso de alguém que seja um modelo para mim. Isso quer dizer que a irmã não era um modelo para ela. Aí veio falar para mim, eu falei bem assim: mas já tem um modelo, o modelo é Cristo. Ela está olhando para a pessoa errada. Jesus é o modelo. Se olharmos para as pessoas, se a nossa expectativa estiver em pessoas, irmãos, nós vamos nos frustrar. Você não pode ter expectativa no teu irmão, tem expectativa em Cristo. E você tem o Espírito de Cristo. A tua expectativa também de amar deve estar em Jesus, porque é impossível nós amarmos pela nossa força, por aquilo que nós somos, é impossível, irmãos. Então o modelo que nós temos é Cristo. Ele nos amou com amor ágape. Jesus, ele nos deu o exemplo do verdadeiro amor fraternal, irmãos. Nós já sabemos que o amor é a prática constante do bem, e Jesus, ele nunca praticou o mal. Tá? Verdadeiro amor fraternal. Se nós falamos de verdadeiro, é porque existe o falso, e não é desse que nós estamos falando. Se o falso existia, hoje você já tem todo o discernimento para que esse falso não permaneça mais, que permaneça o verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus e a sua palavra, e o seu amor em nós. Amém, queridos?
Você pode ficar de pé um pouquinho, dar uma espreguiçada, dá um abraço no irmão e fala: eu te amo, meu irmão. Vai passar o sono. Glória a Deus, irmãos. Agora você pode sentar, que você vai aguentar mais um pouquinho aí. Do que é que nós estamos falando, irmãos? Do que é que nós estamos falando, igreja? Amor. Amor o quê? Fraternal. O que é amor fraternal? O que é o amor fraternal? É ágape, mas é o amor do quem? De quem? De Jesus. Amor de Jesus é o que nosso? Nosso irmão mais velho. Então é amor de irmãos, tá bom? Amor fraternal tem a característica do verdadeiro amor fraternal. Eu enumerei só 3, irmãos. 3 características desse amor fraternal, para nós sermos mais breve aqui e guardarmos mais no nosso coração essas primeiras 3 características. A primeira dela é que o amor fraternal é um amor doador, tá? Fala para o teu irmão: o amor fraternal tem como característica doar-se. Nós doamos aquilo que temos. João 15:13, Jesus declarou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Amar é dar a própria vida. Essa foi a atitude de Jesus em relação a toda a humanidade, viu? E existe um paralelo em 2 textos, e é muito interessante, uma coincidência do Espírito. Em João 3,16, quantos conhecem o texto de João 3,16 aqui? Vamos declarar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16, vamos ver aí o que diz. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, para ver se vocês estão acordados. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o que, irmãos? Dar a vida pelos irmãos. Apertou, hein? Quem está disposto a dar a vida pelos irmãos aí? Você pode dizer para ele: eu posso dar a minha vida por você, pelo poder do Espírito. Você está entendendo, irmão? Olha aqui, você está entendendo por quê? Se for na nossa força, você vai sair daqui decepcionado. Ninguém está dizendo que é na tua força. Não. Você precisa de poder. E esse poder está em ti. Se você não sabia disso, se você estava chorando pelos cantos aí, porque tem que amar aquele irmão que pisa no teu calo todo dia, se você andava chorando por aí, eu quero dizer que você foi capacitado a amar e morrer por ele, tá? Esse morrer, ele começa em nós morrermos a nossa vontade, irmãos, de nós colocarmos o nosso eu na cruz, por qualquer assunto que seja em relação ao meu irmão. É dar a vida. Você acha que as pessoas, quando morrem
e se decide se entregar por Cristo, se é pela força dela, não é. Ninguém quer morrer. É verdade que ninguém aqui quer morrer por si mesmo, não. Mas pelo poder do Espírito, irmãos, pelo Espírito que habita em nós, Ele nos fortalece, nos capacita isso, se nós tivermos fé. Tá? Se tivermos fé, nós vamos até o fim com o Senhor. Uma vez o Dani contou um episódio, e contaram aí, não me lembro quem contou, mas num lugar aí, um país que havia perseguição, né? E o pessoal se reunia num lugar escondido, como nós estamos aqui. Entraram um monte de policiais com armas e disseram assim: quem não é seguidor de Jesus aqui pode sair fora, e vão ficar só os que são seguidores de Jesus aqui. Eles pensando que iam metralhar os seguidores de Jesus, saiu mais da metade do pessoal. Ficaram só aqueles que estavam no poder do Espírito Santo. Aí os guardas falaram: bom, agora a gente pode celebrar o Senhor aqui verdadeiramente, porque nós somos todos irmãos. É no poder do Espírito, porque aqueles que estão em cima do muro vão fazer assim, irmãos, vão sair fora, não vão conseguir. Então, no poder do Espírito, você pode dar a vida pelo seu irmão. E tem livros que diz que os cristãos na igreja primitiva, eles eram jogados na arena para ser devorados pelas feras, pelos leões. E por amor ao irmão, alguns se atiravam primeiro, para ser mortos primeiro, para que o irmão pudesse ter possibilidade de se salvar. Essa é a dimensão de amor que Deus quer nos levar, de você dar a vida por ele, se jogar na frente do leão primeiro do que para salvar a vida do teu irmão. Deus quer nos levar a viver esse amor. Amém, queridos? E nesse paralelo, Deus diz que a palavra diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Então, se Deus deu o melhor que Ele tinha, se Deus deu o seu Filho pelo mundo, por morrer por nós, que não éramos merecedores, irmãos, não é nada mais justo do que também nós darmos a vida pelos irmãos, porque essa foi a atitude de Cristo. Cristo deu a sua vida por mim e por você, e nós também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Amém? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse devemos fala de uma dívida, você deve, tá? Nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. Amém, queridos? O amor fraternal, ele está ligado ao mesmo mandamento de um amor do marido para a sua esposa, a mesma condição. Nós temos que dar a vida pelos irmãos, não é isso? É ou não é? Nós acabamos de ler aqui. E para nossa esposa, nós também temos que morrer por ela, não é isso? Então está no mesmo nível, tá? Se você ama a sua esposa, você deve morrer por ela. Se você ama o seu irmão, você também deve morrer por ele, tá? O que nós devemos doar? Nós temos que doar primeiramente a nós. Isso também inclui dar o nosso tempo, carinho, atenção, cuidado e até mesmo a nossa vida. E indo um pouquinho além, até mesmo recursos, tá? Recursos, se o nosso irmão estiver em necessidade. A palavra diz isso. 1 João 3,17 diz: aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tá? Então nós temos também que suprir as necessidades dos nossos irmãos. Se realmente ele está passando por necessidade, Deus encheu o nosso coração para nós termos também, e nos deu possibilidades para nós também suprirmos a necessidade dos irmãos. O verdadeiro amor fraternal, ele não consiste somente em palavras,
Porque quando se trata de amor, Deus quer algo prático. E diz aqui em 1 João 3,18: filhinhos, nós não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e em verdade. Tá? Estamos acostumados a falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas cadê a prática, irmão? Por que que quando acontece alguma coisa, você enche o teu coração de ira? É porque falta o amor. Falta o verdadeiro amor. Se falta o amor, falta Jesus. Por isso nós precisamos ser mais cheios de Cristo para nós amarmos. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Honrar também é doar, é dar o primeiro lugar. Amém, queridos? Qual é a primeira característica aí do amor fraternal? Doar. Quantos estão dispostos a dar a vida? Olha, só metade da igreja. Quantos estão dispostos a dar a vida aí pela fé e pelo poder do Espírito? Glória a Deus, glória a Deus. Segundo ponto aqui é a unidade. Característica do amor fraternal também é a unidade. Fala para o teu irmão: outra característica do amor fraternal é a unidade. Ontem foi um momento em que Deus falou muito conosco sobre unidade. Se falou sobre divisão, também falou sobre unidade, porque essa é a nossa realidade de vida, né? É vivermos unidos, sermos unidos. Mas o que é unidade, irmãos? Unidade está relacionada à qualidade daquilo que é um, daquilo que é uniforme, daquilo que é constante. Tá? Então, unidade, ela não é somente a união, mas ela é uma qualidade. É colocar qualidade na nossa união. O amor fraternal, o verdadeiro, ele põe essa qualidade. E essa qualidade é Cristo. Nós estávamos comentando sobre a eterna aliança. Nós estávamos cantando aqui, né? Essa eterna aliança, você sabe quem é, irmão? Quem é a eterna aliança? Quem? É uma pessoa chamada Jesus. Se tirarmos Jesus do nosso meio, acabou a nossa aliança. É ou não é? Com Cristo nós temos uma aliança. E essa aliança, ela não é qualquer aliança, é uma aliança eterna. Isso é muito além do que nós podemos imaginar, podemos compreender. Jesus está no nosso meio. Ele traz unidade no nosso relacionamento, traz qualidade. Se nós somos irmãos, nós temos unidade entre nós. Essa característica vai denunciar se você ama verdadeiramente o teu irmão, quando você vive unido com ele, quando você pensa a mesma coisa, quando você fala a mesma coisa, quando você tem o mesmo sentimento no coração, a mesma disposição. A palavra diz disposição mental, irmãos, pensar. Às vezes nós pensamos ao contrário do que o irmão pensa, mas a verdadeira prova de que nós amamos com amor fraternal, não fingido, é essa unidade do nosso pensamento. Mesmo alvo, mesmo coração, mesmo propósito em nós. Esse é o verdadeiro amor fraternal. Essa amizade, essa unidade que há em você e o teu irmão é bom e agradável diante de Deus? É, irmão. Por isso nós precisamos perseverar nela, precisamos permanecer nela. Amar é viver unido. A palavra de Deus afirma que é bom e agradável vivermos unidos. Essa análise é do próprio Espírito de Deus. Onde há unidade, Deus está presente. Onde não há unidade, Deus se afasta, irmãos. Deus se retira. Nós precisamos permanecer unidos, com o mesmo parecer, a mesma vontade, o mesmo sentimento, uma vida de qualidade. Não há possibilidade de pensarmos em divisão. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões.
antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Você sabe que existe um ato que nós praticamos como igreja, mensalmente, e que tem tudo a ver com unidade, é a ceia. Aliás, aquele texto que nós lemos, sempre estamos recordando, lendo ele novamente, quando participamos da ceia, começa dizendo ali que havia divisão entre o povo, havia partidos no meio da igreja, e quando eles se reuniam para comer, cada um pegava antecipadamente a sua ceia e comia. O Dani estava comentando ontem sobre partir do pão, um momento gostoso, precioso, e é uma prática, que o Luiz acabou de dizer, é uma prática constante da igreja. Que bênção, irmãos, que bênção que você tem essa comunhão com o teu irmão, de você se alimentar, mas não se esqueça que Jesus se faz presente. É nesse momento que Jesus se assenta na mesa conosco. Nós precisamos nos lembrar dele, comermos em memória do Senhor. A ceia, ela não é um ritual somente de um mês, um dia específico do mês. A ceia, ela é a todo momento nos seus lares, na casa de vocês, no momento que vocês se unem, se reúnem, e tem essa unidade no seu coração, de pensar que Jesus se assenta na mesa contigo. Os judeus, eles não comiam com qualquer pessoa, porque a refeição para eles é um momento sagrado, é um momento onde eles diziam que entre eles ali, naquela comunhão, não havia diferença. Por isso os judeus não comiam com qualquer pessoa, eles comiam juntos porque eles pensavam a mesma coisa, criam na mesma coisa, tá? Tinha a mesma disposição no seu coração, por mais errada que seja, que isso pode acontecer lá onde eles convivem ali no Oriente, mas eles se alimentam com essa ênfase de unidade. E nós precisamos também, porque Jesus está em todo momento conosco, quando nós nos reunimos para comer, para cear, irmãos. Quando Jesus morreu, foi crucificado, ele ressuscitou. Na praia ele se apresentou aos seus discípulos, e o que tinha do lado dele? Um churrasquinho ali de peixe, né, com pão. E ele convidou os discípulos, e os discípulos conheceram que era Jesus por causa do alimento. Que coisa preciosa, irmãos, se nós tivermos isso no nosso coração, essa unidade, de sabermos que Jesus está presente ali, naquele momento. A caminho de Emaús, da aldeia de Emaús, Jesus já tinha morrido. Os discípulos ali, falando de coisas, últimos acontecimentos, sem discernir, mas quando chegaram num determinado lugar, para onde eles iam, se assentaram ali para comer, no partir do pão, Jesus foi reconhecido. Agora, se você quer comer, só encher a barriga e falar de assuntos que não tem nada a ver com o reino, não é unidade, irmãos, não tem qualidade, você não vai perceber a presença de Jesus. Lembre-se que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está no nosso meio. Quando Jesus se assenta na mesa é porque há uma comunhão, há uma unidade, há um mesmo parecer, uma mesma disposição, um mesmo coração entre nós. Isso gera crescimento, isso gera amor, é uma qualidade, é uma característica do amor fraternal. Amém, queridos? Quantos querem ter esse discernimento a partir de hoje? Fica de pé mais um pouquinho, dá um abraço no teu irmão, fala: nós vamos comer e cear no nome de Jesus. Dá um ósculo santo, dá um abraço nele. Você pode declarar que ama. Nós devemos praticar constantemente isso, irmãos, para que essa constância esteja em nós. Mais um pouquinho. Nós já estamos encerrando aqui. Pode sentar outra vez. Já vai sair para o lanche daqui a pouco. Olha só. Presta atenção aqui, irmãos.
que nós vamos fazer quando nós darmos intervalo aqui? Nós vamos cear. Sabia que Jesus pode estar ali? Aliás, Jesus está entre você. E pode haver essa unidade. Você pode se lembrar no momento que você compartilhar ali, ou estiver comendo junto, você pode se lembrar dessa unidade, dessa comunhão. Falar: meu irmão, eu te amo. Jesus está entre nós. Jesus está aqui conosco. Amém, queridos? Filipenses 2 diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Lembrando um pouquinho mais desse ato da ceia, irmãos, é que a ceia, ela é um chamado para a luz, ela é um chamado para a unidade, ela é um chamado para o amor. Por quê? Porque Jesus diz que, aliás, o Espírito Santo nos diz que nós devemos comer com discernimento, tá? Para nós não sermos culpados do sangue e do corpo. Se nós comermos sem discernir o corpo, nós comemos e bebemos juízo para nós. Isso acontece muito, viu, irmãos? No meio da igreja, presta atenção, irmãos, porque a partir de hoje Deus está nos levando numa outra dimensão de vida, numa outra dimensão de amor, um amor espiritual. Se você não ama, se você tem alguma diferença, se tem trevas no teu coração em relação ao teu irmão, e você partir o pão com ele, cear com ele, você está sendo culpado do corpo e do sangue, tá? Então você precisa discernir o corpo. Agora eu pergunto: onde está o corpo, irmãos? Onde está o corpo de Cristo? Olha aqui, ó. Nós somos o corpo, membros do corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. Se há diferença entre nós, e nós cearmos, nós nos compartilharmos ali dessa comunhão onde Cristo está presente, nós somos culpados, estamos condenando. Por isso há entre nós muitos fracos e doentes, muitas pessoas que dormem espiritualmente porque não discernem esse momento. As trevas não têm comunhão com a luz. Não adianta. Se você está em trevas, você está, vamos dizer assim, caindo no laço do diabo. E o teu irmão está na luz. Você não vai ter comunhão. Por que as pessoas se afastam, irmãos? Por que se afastam? Porque não tratam as coisas do seu coração. Tá, mas Deus quer nos levar mais além. Terceiro e último ponto: responsabilidade. Fala para o teu irmão: eu sou responsável pela tua vida. Amar, irmãos, se responsabilizar um pelo outro. Se acaso nós não assumirmos a responsabilidade pelo nosso irmão, nós não amamos. Caim, dá o exemplo de Caim outra vez. Deus perguntou para Caim: Caim, onde está o teu irmão? O que ele respondeu? Sou eu o guardador do meu irmão? Malcriado, né? Ainda respondendo para o Criador, para o Senhor dos Senhores, dessa forma. Você sabia que quando você responde para o teu irmão, ou você até sutilmente está dentro do teu coração: eu sei lá desse infeliz, você está falando isso para o Senhor? Por quê? Quem é representante de Deus na terra, irmãos? Quem representa Deus na terra? Somos nós, a igreja. Essa pessoa que está do teu lado aí é representante de Deus. Se você não se responsabiliza por ele, você está fazendo a mesma declaração que Caim fez para Deus. Por que Deus perguntou?
Deus não sabia onde estava Abel? Sabia, irmãos, mas Deus sabia também que tinha inveja, ira no coração de Caim, engano. Essa pergunta pode estar na tua mente. Talvez você não esteja com teu irmão aí do teu lado agora, aquele que é o teu companheiro de ministério, e talvez uma pergunta na tua mente ou no teu coração ali: cadê o teu irmão? O que tu vai responder, hein? Não precisa responder aqui não, fica quietinho, procura ele, você é responsável por ele. Se ele não está perseverando, alguma coisa tem, ele precisa de alguém que dê uma força para ele. Essa responsabilidade é tua, irmão. Se nós falarmos que nós somos responsáveis por todos, isso é verdade, mas seria impossível nós controlarmos ou termos um cuidado pela vida individual uns dos outros. Essa estratégia de mobilização das juntas é justamente para isso, irmão. É para que você cuide dessa pessoa, você tenha a responsabilidade de guardar a vida do teu irmão, guardar do diabo, guardar do engano, guardar das trevas, irmão. Você tem essa responsabilidade de cuidar dele. Se ele está fraco, a responsabilidade é tua de fortalecer o irmão, de trazer luz. Se tem mais luz na tua vida do que a dele, ilumina a vida dele, irmão. Isso é responsabilidade. Você vai dar conta diante de Deus dessa pessoa que está aí. Nós daremos conta também, mas você muito mais, está do teu lado. Quem foi que colocou ele contigo, irmão? Foi o Daniel, ou foi sei lá quem, tal discipulador? Não foi não. Foi Deus que colocou para você cuidar dele. Foi o Senhor. Se você disser assim: mas não é esse que eu queria, você está dizendo para Deus, irmão. Deus colocou contigo a pessoa exata, a pessoa correta para aperfeiçoar a tua vida. Ela é terrível. É porque você precisa de alguém terrível para cuidar de você, para te aperfeiçoar. Tá? Você precisa. É muito inconstante. Você precisa de alguém inconstante. Porque senão, você não será aperfeiçoado, irmão. Deus coloca, Ele é especialista em colocar pessoas diferentes, em diferentes pontos que precisa ser aperfeiçoado na tua vida. Por isso ele é importante para você. Se esse irmão não estiver contigo, você não será aperfeiçoado, você não vai crescer, você não vai amadurecer. Você está resistindo a Deus, está lutando contra a edificação, aquilo que foi falado ontem, irmãos. Se você rejeita o teu irmão, você está rejeitando uma pedra viva na qual o edifício está sendo formado, e que você precisa dessa pedra para concluir esse edifício na tua vida. Amém, queridos? Onde está o teu irmão? Segura na mão dele assim, levanta. Meu irmão está aqui. Agora quem não tiver, fala: misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Meu irmão está aqui, Amém, queridos? Então, responsabilidade. Só para finalizar, tem uma passagem que me chamou muita atenção. Todos nós conhecemos aquela história, aquele episódio que aconteceu com José no Egito, né? Que ele foi vendido pelos irmãos. Olha só, irmão. Meu irmão, quando eu penso isso, me dá um arrepio, porque a que ponto chegaram esses irmãos de José, de vender ele por 30 moedas, tá? Vender como escravo. Isso porque um deles não deixou matar, porque eles queriam matar mesmo, eles iam acabar com José. Se eles matassem José, todos eles morreriam, porque
José foi enviado com um propósito no Egito, para ser governador e num período de seca ele poder suprir a necessidade dos seus irmãos. Mas o que chama a atenção, irmão, é que depois que, no desenrolar dessa história, quando veio a seca ali para aquela terra de Canaã, teve um momento em que José estava com um sentimento no seu coração e provando seus irmãos, né? O erro dele deveria estar ali, dele fazer esse jogo com os irmãos. Ele pediu que levasse o irmão mais novo deles, o irmão que o pai amava estava ali, que era irmão de José mesmo, de carne. E o pai não queria deixar esse menino ir. Aí Judá intercedeu e falou bem assim: olha, pai, deixa ele ir, que eu me responsabilizo. Se ele não voltar, eu sou culpado a vida toda. Isso quer dizer, você pode acabar comigo, com meus filhos, com a minha casa, porque eu me dou por penhor do meu irmão. Agora, a conclusão dessa história, irmãos, é que foi dessa linhagem que veio o Messias, que veio Jesus. Eu creio que por essa atitude desse homem, por mais errado que fosse, ele era um pecador, foi terrível com seu irmão, mas em um certo momento ele compreendeu o que é o amor fraternal, e ele decidiu até perder a sua vida pelo irmão. E foi dessa geração, Jesus, o leão da tribo de Judá, veio ao mundo para salvar toda a humanidade, como penhor por toda a humanidade. Isso é responsabilidade, irmãos. Nós precisamos nos responsabilizar mais e mais pela vida do nosso irmão. Amém, queridos? Quantos querem entrar nesse nível espiritual de amor? Então eu quero ler o último texto com vocês aqui, de Romanos 5:5. Nós já falamos dele, mas eu vi aqui 1, 2, 3, 4, 5 traduções. Eu vou ler essas 5 para vocês, mas vocês só guardem aí. Diz assim, Romanos 5:5, na tradução Revista e Atualizada: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O mesmo texto, na linguagem de hoje, diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tradução brasileira diz assim: e a esperança e a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a última aqui, Revista e Corrigida, de 1969, da época do Luiz, diz assim é novo, 69 é ali, ó. Presta atenção: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado. Repete comigo: o amor de Deus está derramado no meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado pelo Pai. Amém, queridos? Você pode ficar de pé e abraçar fortemente esse irmão que está do teu lado, a tua junta, teu companheiro, que nós vamos orar, irmãos. Eu quero que você ore com ele, viu? E renove essa aliança de amor. Quantos querem ser batizados aqui pelo amor de Deus? Aliás, quantos já foram batizados pelo amor de Deus? Está escrito aqui, nós lemos, irmãos, que o Espírito Santo foi derramado. Sabe o que é derramar? É você pegar um copo de água e foi derramado aonde? No nosso coração.
nesse copo aqui que tem dentro de nós, está cheio de amor de Deus. Então nós queremos que você ore, renove a aliança entre vocês, e nós vamos orar e agradecer a Deus pelo seu amor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que acabamos de ler e que é uma verdade. Nós que tanto tempo temos vivido juntos e talvez não tínhamos conhecido essa dimensão de amor que Tu tem para nós, Senhor. Ele já está no nosso coração, Ele foi derramado por Ti, sobre cada um de nós, Senhor. Por mais terríveis que sejamos em nós mesmos, Senhor, Tu derramaste do Teu amor sobre nós. Por isso, Senhor, não é impossível viver e praticar esse verdadeiro amor fraternal. Não é impossível, Senhor, porque para Ti não há nada impossível. Basta apenas nós compreendermos isso, e num ato de fé, Senhor, sabendo que Tu já derramaste deste amor em nós, nós começarmos agora a vivermos, ao ponto até mesmo de darmos a vida uns pelos outros, Senhor. Nós sabemos que Tu farás isso. Estás realizando isso, Senhor. As alianças que estão sendo firmadas, renovadas aqui, nós queremos concordar, Senhor. Tu mesmo disseste que dois concordarem na terra, será concordado nos céus. Concordamos com a aliança que fazemos aqui, não por emoção, porque agora nós compreendemos um novo nível de amor, uma nova expressão de amor, Senhor. O mesmo amor de Deus, o mesmo amor de Cristo, e é este amor de Cristo que está derramado em nossos corações, e nós queremos com toda convicção, ó Deus, renovarmos nossa aliança neste amor, do qual nós já fomos batizados, Senhor. Aleluia, Senhor, damos graças a Ti, damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Permaneçam firmes neste amor. Permaneçam firmes em Cristo. Expresse este amor uns pelos outros, neste tempo de comunhão que teremos. Em nome de Jesus.